Procedimento operacional padrão. Será que realmente ajuda a melhorar os processos ou são apenas um bocado de burocracia com um amontoado de papéis presos na parede das empresas? Se são mesmo importantes, devo padronizar então tudo? E de quem é o papel dessa padronização? É do supervisor? É do analista? Do estagiário? Eu preciso ter um setor somente para essa parte de padronização ou cada setor tem que cuidar dos seus POPs? Para qual tipo de empresa o POP pode ser aplicado? Serve para microempresas ou somente para as grandes multinacionais? Pode ser aplicada numa loja, numa indústria, num local de serviço, de projetos? Eu sou o Luiz e esse é o canal Gestão e Melhoria e no vídeo de hoje vamos falar o que é o POP, quando realmente faz sentido criá-los e quem deve ser responsável pela elaboração deles. Gutenberg era um supervisor em um centro de distribuição logístico de médio porte. E todo o começo de turno parecia o mesmo filme repetido. Um operador separava os pedidos fora da sequência, outro esquecia de conferir os volumes, um terceiro liberava cargas erradas sem conferência. Resultado, atraso nas entregas, retrabalho no estoque, cliente ligando bravo. O mais frustrante é que Gutenberg já tinha tentado corrigir tudo isso várias vezes através de treinamentos, mas na prática nada mudava. Foi aí que ele decidiu agir diferente. Durante dias acompanhou pessoalmente o fluxo de separação e expedição do início ao fim. Anotou cada etapa, observou o que cada operador fazia e percebeu que não existia padrão nenhum. Cada um executava do seu jeito. Um usava corretamente o coletor de dados, outro nem validava os itens. Um conferia a carga antes do embarque, outro entregava direto para o motorista. Essa inconsistência era a raiz do problema. Gutenberg então reuniu os operadores mais experientes, cruzou as melhores práticas observadas e desenhou procedimentos padrão para cada etapa crítica. Documentou de forma visual, testou na prática com o time, ajustou com base no que funcionava e só depois oficializou. Resultado, em poucos meses os erros caíram drasticamente, a produtividade subiu e o melhor, a equipe passou a trabalhar com mais autonomia e segurança. E aí, ainda acha que o POP é apenas burocracia? Procedimento operacional padrão, ou simplesmente POP, é um documento que escreve passo a passo como executar uma atividade. O objetivo é conseguir que qualquer pessoa treinada consiga executar uma tarefa da mesma forma, seguindo um padrão de qualidade, segurança e eficiência. Um exemplo simples é que ele funcionaria como um livro de receitas, né? Onde tem ali as ações que devem ser feitas. Mas aí vai um ponto de atenção. Não pode ser simplesmente ações frias. Ele precisa estar escrito de uma forma clara, objetiva e que a pessoa que vai executar consiga de fato entender o que está escrito e como deve executar aquela atividade. Em outras palavras, como eu gosto de dizer, não pode ser um documento só para inglês ver, né? Tá ali que ninguém entende para que serve. Entendido isso, vem a próxima pergunta. Eu devo padronizar todas as atividades? A resposta é não. Pense assim, vamos relembrar o exemplo de Gutenberg. Ele precisou parar um pouco das atividades dele, ir lá no campo, entender como as operações funcionavam, entrevistar as pessoas, pegar as melhores práticas, padronizar, treinar todo mundo de novo, ou seja, teve um esforço de energia, um gasto de tempo, e tempo a gente sabe que é precioso em qualquer lugar, seja o nosso tempo ou para a empresa. E aí imagine o seguinte, na maioria das empresas, ou tem pouca padronização ou não existe nada. Então, já pensou o esforço que teria para sair padronizando todas as atividades? E é por isso que os POPs devem ser criados somente para o que chamamos de tarefas críticas. A gente pode entender tarefa crítica como aquelas que impactam diretamente a entrega de um produto ou serviço, principalmente no que a gente fala de qualidade e segurança. Quando a gente vai iniciar esse processo de escolha, geralmente a gente começa esse mapeamento dessas atividades que de fato agregam valor no processo, mas também podem vir de fora, como por exemplo, reclamações de clientes, recorrência de defeitos, refugos, e é nesses processos que a gente tem que começar a priorizar os principais pontos a ser padronizados. Em resumo, atividades de alto risco que impactam a satisfação do cliente e aquelas que têm histórico de erros ou retrabalho. Esses sim devem ser as prioridades na hora de realizar a padronização dos processos. E aí você deve estar se perguntando agora, nossa Luiz, então já vi que eu tenho que fazer mapeamento, que eu preciso gastar tempo, energia, então isso aí só deve ser para realmente empresa grande, né? Então aí, POP só serve para as multinacionais? Se esse é seu pensamento, a resposta está errada. POP é para qualquer empresa que quer crescer de forma organizada, ou então se reestruturar, se reorganizar. Pode ser uma loja de bairro, uma fábrica pequena, uma padaria, um comércio, um pequeno centro de distribuição e também, claro, principalmente as grandes empresas que existem muitos processos mapeados e que eles precisam que aqueles prioritários sejam realmente padronizados. Eu vou te dar um exemplo real, um exemplo meu. Eu tenho um objetivo de lançar de 2 a 3 vídeos toda semana. Mas para que eu consiga fazer isso e manter a qualidade dos vídeos e até melhorar a qualidade delas, eu preciso criar um sistema, ou seja, eu preciso padronizar os processos que eu tenho para que eu consiga otimizar o tempo, porque lembrando que eu tenho minhas atividades aqui, mas eu tenho os meus trabalhos, eu tenho que fazer os outros trabalhos e me consomem bastante tempo. Então, o tempo para produção, roteirização, pegar conteúdo, pegar literatura, é um tempo muito limitado. Então, na hora de gravar, na hora de confeccionar, eu tenho que ter um sistema muito padronizado. Nesse cenário aqui, é um cenário realmente que, pô, não é uma grande empresa, é uma pessoa
criando conteúdo para você que está me assistindo, para conseguir evoluir. Mas ainda assim, eu preciso ter um sistema, um padrão de executar atividade, seja ligar a câmera, posicionamento, tudo mais padronizado possível para garantir que isso seja repetitivo e melhorado com o tempo. Inclusive, eu ainda tô nessa etapa, então se você quiser dar alguma dica aqui embaixo nos comentários, fica à vontade, aproveita, dê o like aqui para ajudar o canal a crescer. Uma outra vantagem bem interessante para quem acredita que é só para empresa grande é que o POP ajuda muito no treinamento. O que acontece? Empresas muito pequenas, a pessoa fica com aquele receio de passar uma atividade, o dono acha que só ele consegue fazer aquele negócio, não consegue largar a mão, né, daquela posse porque criou aquele processo. Quando você tem um POP que você tá junto, você consegue passar para a pessoa exatamente. Então ela vai executar a tarefa conforme você treinou, vai dar tudo mapeado. Então você consegue largar um pouco mais a mão daquela atividade que antigamente só uma pessoa exercia. Então a velocidade de treinamento melhora bastante, isso é bem legal. Mas a gente tá falando muito aqui de POP, né, como documento, padrão, até misturado com muito de burocracia, amontoado de papéis, e vem essa próxima dúvida. Afinal, o POP só deve ser feito em papel? Se a gente for olhar para o passado, a gente vê que essa estruturação de padronização começou lá no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, né, junto com a Toyota, e foi evoluindo. Mas a palavra-chave é essa, evoluindo. Eu acho que é importante, aí eu vou falar uma opinião principalmente minha, já de experiência de mercado, que de fato é interessante você ter um documento, mas você pode associar a outras formas de digitalização. Você pode ter um aplicativo com QR Code de acesso rápido, você pode trabalhar, por exemplo, com vídeos. Pô, já vi isso acontecendo, você tinha um QR Code perto da máquina, a pessoa mirava o celular lá no aplicativo e abria um vídeo explicando aquela atividade. Olha que negócio maravilhoso. O importante para você ter um sistema bem organizado e padronizado é que você consiga ter uma codificação correta daquele padrão, você acompanhar o versionamento dele, isto é, a versão mudou, tem que atualizar tudo, ou seja, você tem uma lista mestra que controle todo o fluxo do padrão, você consiga de fato passar, a pessoa tem acesso àquele documento de forma rápida e fácil, acessível, esse é o diferencial. Agora o como, se vai ser em papel, se vai ser digital, se vai ser via QR Code, se vai ser uma televisão que você consiga selecionar, isso acho que vai depender muito do contexto. Se você quiser entender um pouco mais como funciona essa questão de codificação, versionamento, histórico, etc., que é basicamente o controle de documentação, né, documento mantido, retido, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo especificamente só sobre isso. Então já sabe agora o que é um POP, já sabemos para quem é aplicável, de que forma a gente pode fazer ele, se é via vídeo, etc. Mas afinal, de quem é a responsabilidade de criar um POP? Para responder essa pergunta, a gente precisa separar em dois cenários distintos. Um deles é que a empresa já possui um setor responsável por padronização, geralmente chamado de área de melhoria contínua, área de processos, escritório de padronização, gerência de qualidade total, né? Cada empresa vai ter um nome. E o outro cenário é que não possui essa área. O primeiro cenário geralmente ocorre em empresa de médio porte para cima. Embora a resposta possa parecer até óbvia, vai ser o setor de padronização quem vai ser responsável por criar os procedimentos. Eu acredito que a resposta não é tão simples assim. Eu já estou em empresas onde o supervisor era responsável por criar e atualizar o POP, onde analistas do setor da qualidade, padronização, eles eram responsáveis, e até mesmo empresas onde é uma consultoria externa que criava os procedimentos. A vantagem de se ter um setor específico por realizar a criação e atualização dos padrões é o tempo. Justamente porque são pessoas altamente especializadas no controle de documentação, conseguem gerenciar de uma maneira mais centralizada. Só que aí vem uma pegadinha muito importante. No final, quem vai ser responsável por pegar o procedimento, treinar o time, identificar melhorias e acompanhar a evolução deles é o líder do setor. E muitas vezes ele pouco se envolve na elaboração, sendo responsável somente para dar aquela assinatura final. Resultado, cria um sentimento que o procedimento não é da área, não pertence a ele, ele não é o dono daquele processo, e sim a área de padronização que confeccionou. Você acha mesmo que ele vai usar no dia a dia? Por isso vem aqui a dica, se você é um líder de setor, critique o procedimento, dê sugestões, se envolva, participe, acompanhe de perto do início ao fim. Esteja envolvido para que aquele documento gerado você utilize para treinar seu time de forma satisfatória, que traga os resultados, que é o objetivo de um procedimento. Agora, também tem o outro lado da pessoa que vai fazer o mapeamento, né? Aquele analista lá de qualidade, de processos que vai em campo fazer o mapeamento do procedimento. Você deve envolver o líder na construção desse procedimento. Outra coisa, não faça simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, converse com as pessoas, entenda o processo como um todo, se torne parte, qualquer coisa, execute aquela atividade que é a operação, isso se não tiver nenhum risco de segurança, execute aquele procedimento, aprenda, se envolva e não simplesmente só fique, tá, é assim, beleza. Atue de forma crítica. E agora partindo para o outro
outro lado, né, um cenário onde não tem um setor responsável pela padronização, aí não tem escapatória. O responsável por elaborar o procedimento vai ser o próprio líder do setor, seja ele um encarregado, um líder, um supervisor, se não tiver esses, até mesmo um coordenador. E aí, principalmente nesses casos, não terceirize a atividade, não coloque para um assistente, para um analista, para um estagiário fazer aquela atividade. Se você é responsável pelas atividades, você tem que ser a responsável por acompanhar e elaborar a construção daquele procedimento. E uma coisa que é válida para os dois cenários, independente se tem um setor ou não tem um setor responsável, dentro daquele processo, daquela gerência, toda a hierarquia deve conhecer, entender e saber do POP. Então, a operação tem que saber como executar, o supervisor, o líder tem que saber fazer parte da construção e saber treinar as pessoas, o coordenador tem que conhecer e atualizar, porque é o coordenador de uma área, de um setor, por final, também um gerente tem que conhecer. Claro que o gerente não vai saber, na verdade, talvez, conhecer de fato como executa a atividade, mas ele tem que se atualizar, entender o que aconteceu, as mudanças, porque é o processo dele, né? Embora não é uma atividade daquele processo, quem é dono do processo como todo é o gerente.